I like good singing. I just love good singing. Minha saudação a todos em nome de nosso Senhor Jesus. Get where you're singing. Quero levar minha saudação, deixar minha saudação para todos. E quero deixar essa mensagem aqui com vocês. Quero ler aqui em São João 11, a ressurreição de Lázaro, mas eu quero ler aqui os primeiros versículos de São João, capítulo 11. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. E mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ele. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disto, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia, do 1 ao 7. Glória a Deus, aleluia. Vamos entrar aqui. Então Jesus chegou e chamou. A mensagem: então Jesus chegou e chamou. Já quero entrar aqui no parágrafo 27. Agora nós notamos que então eles saíram da igreja, Lázaro, Maria e Marta, deixaram a igreja deles para seguir Jesus Cristo, e tinha crido nele. Tudo o que a palavra falara sobre ele, lá estava ele. E um dia ele deixou o lar deles. Eu quero dizer a vocês aqui que Jesus morou um tempo na casa de Lázaro. Ele era muito amigo, eles pescavam junto, conversavam, eles iam pescar junto. Ele morou vários tempos lá na casa de Lázaro. Ficou morando lá com Lázaro, Marta e Maria. Eram muito amigos. Jesus amava muito aquela família. Aqui diz que ele amava. Tudo o que a palavra é. Agora nós notamos então que eles saíram da igreja e tinham crido nele. Tudo o que a palavra falara sobre ele, lá estava ele. E um dia ele deixou o lar deles. Eu quero falar de 3 coisas. Jesus partira, a morte veio e todas as esperanças se foram. 3 coisas. Jesus partira, a morte veio e todas as esperanças se foram. 3 coisas. A morte só entrou lá porque Jesus saiu. Então, essas 3 coisas. Jesus saíra, a morte veio e as esperanças se foram. Eu quero falar sobre essas 3 coisas por uns poucos minutos. Jesus partira, e quando ele parte, a dificuldade entra. Quando Jesus sai de uma vida, aí até a morte mesmo entra ali, porque Jesus foi embora dali. Por isso que nós devemos estar sempre com nosso Senhor Jesus, dentro de nós, do nosso lar, dentro do nosso coração. Olha, Jesus partira, e quando ele parte, a dificuldade entra. Agora, quando ele o deixa, ou lá onde você mora, a dificuldade está a caminho. Satanás tem uma porta aberta quando Jesus parte. Por isso nós não podemos deixar Jesus sair da nossa vida, porque fica uma porta aberta para Satanás. Se Jesus partiu dali, fica uma porta aberta para Satanás. Vamos segurar Jesus dentro de nós, a cada dia, pedir para aquele que aprofunde mais dentro de nós,
não deixe de morar em nossos corações, porque é uma porta aberta para Satanás. Então, diz assim: quando ele o deixa, ou lá onde você mora, a dificuldade está a caminho. Satanás tem uma porta aberta quando Jesus parte. Ele se fora, e então logo ele o fez. Então a morte entrou lá na casa de Lázaro, Maria e Marta, entrou em Lázaro. Olha, então a morte entrou, e quando Jesus sai, a morte entra. Quando Jesus sai, a morte entra. Lázaro não podia morrer. A irmã mesmo disse: se tu estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Não tinha morrido mesmo, não tinha morrido. E quando Jesus sai, a morte entra. Está separado dele significa morte. Assim, a morte entrou quando Jesus saiu. Graças a Deus por essa luz que nós estamos recebendo. E a morte tinha permanecido com Lázaro. E então aquele em quem criam e amavam, eles mandaram chamá-lo, buscá-lo, para vir orar por ele. Mandou buscar Jesus, porque eles o tinham visto e sabiam que ele conhecia Deus, que tudo que Deus, Marta expressou isso lá atrás. Agora tudo quanto pedis a Deus, Deus o fará. Ela reconhecia que ele e Deus eram um. O que ele falasse com o Espírito dele, o que ele pedisse no ofício de filho ao Pai, ao Espírito Santo, o Espírito Santo operava. Ele estava como filho, um sofredor, uma pessoa se sacrificando aqui na terra, evangelizando e sofrendo, mas mesmo assim era o próprio Deus. E quando ele falava com o Pai, e tudo que ele pedisse, o Pai fazia. O Pai dava a ele. Ele e Deus era um. Ele era a palavra da hora. Assim ela reconheceu isso. Ela sabia que se pudesse ao menos entrar em contato com ele, mas ele se fora e eles não podiam falar com ele. Tinha que acontecer aquilo, acontecer aquela perseguição, Jesus sair daquele lugar, para que saísse da casa de Lázaro, para a morte entrar lá e Deus ser glorificado na ressurreição de Lázaro. Quando Jesus ressuscitou Lázaro. Se pudesse ao menos entrar em contato com ele, mas ele se fora e eles não podiam falar com ele. E eles mandaram buscá-lo, e ao invés dele vir, ele continuou mais além, foi mais para longe. Às vezes nós pedimos uma coisa a Deus e a gente sente assim que está mais longe, mas na hora exata Deus chega, Jesus chega. Amém. Então, e eles mandaram buscá-lo, e ao invés dele vir, ele continuou mais além. E então eles mandaram de novo, e ao invés dele vir, ele continuou mais além. Muitas vezes imaginamos por que essas coisas acontecem, mas não diz a Escritura que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? Se a coisa se afasta, mas não tem como não contribuir para o bem dos que amam a Deus. Tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Isso é o que diz a Escritura. Ele estava indo para mais além, mas ele está contribuindo para o bem dos que amam a Deus. Olha,
Ele continuou mais além. Então, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ele sabe o que está fazendo. Se ele demora, isso está bem. Se ele demora, isso está bem. Ele sabe o que está fazendo. Havia um propósito. Descobrimos que ele disse em São João 5,19: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o Pai. Então Jesus Cristo só fazia o que ele viu o Pai fazer. Se o Pai mostrou para ele que era Lázaro sendo ressuscitado, então não era Lázaro chegando lá e ele sendo curado, era para ser ressuscitado. Ele só fazia o que o Pai mostrava para ele fazer. Descobrimos o que ele disse em São João 5,19: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer nada, coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. O Pai lhe falara para ir embora, ele tinha que obedecer e ficar afastado por tanto dia. Jesus estava em obediência ao próprio Espírito do Pai dentro dele. Então, ele tem que ficar afastado por tanto dia. Após terem se cumprido os dias, então ele disse, o que disse então? Que nosso amigo Lázaro dorme. Ele disse que ele dormia. Os apóstolos até disseram: você dorme, então está salvo, não tem nada, se ele dorme. Ele disse: na verdade ele está morto. Mas ele falou: dorme, porque o cristão não morre, ele dorme. Ele disse, o que disse então? E ele disse: bem, nosso amigo Lázaro dorme. E ele disse: bem, ele faz bem. E ele disse: bem, ele faz bem. Os apóstolos. Ele disse: ele está morto, e fogo por amor de vós, que eu lá não estivesse, porque eles tinham estado tentando levá-lo até ele, para curá-lo, ou dizer o que tinha de ser feito. Mas não era para ser curado, era para ser ressuscitado. Na mente de Deus estava: Lázaro tinha que ser ressuscitado, não era curado. Então, tinha de ser feito. Porém, ele sabia o que devia ser feito. Assim, ele fizera exatamente o que lhes estava ordenado a fazer, Jesus. Permanecer longe. E foi o que ele fez. Permanecer longe. Notem-no. Na sepultura, quando ele voltou, ele expressou isso. Quando voltou e achou este lar. Ele expressou isso aí. Quando ele voltou e achou esse lar. Todas as esperanças se foram. Porque ele já estava até sepultado. Já tinha até apodrecido. Era o quarto dia. 72 horas se decompõe a carne humana. Qualquer carne se decompõe em 72 horas. Ele já fazia 4 dias. As esperanças já tinham se ido. Todas as esperanças se foram. Lázaro tinha morrido. Cada hora eles mantinham pensando: ele poderia aparecer. Maria e Marta pensavam: ele poderia aparecer. Lázaro está passando mal. Lázaro está a ponto de morrer. Ele poderia aparecer. Por que ele não aparece? Andava a buscar e Jesus se mantendo longe. E foi indo. Todas as esperanças se foram. Lázaro tinha morrido. Cada hora eles se mantinham pensando: ele poderia aparecer. Ele poderia aparecer. Ele poderia voltar. Finalmente ele morreu. O fôlego da vida o deixou.
Vou no parágrafo 37 entrar agora. Eles saíram, o embalsamaram, retirando o sangue de seu corpo, envolveram-no em linho, especiarias, e o embalsamaram e puseram dentro do sepulcro. Colocaram uma pedra sobre o sepulcro, o qual era o costume deles de sepultamento naqueles dias. Um buraco na rocha, na terra, um buraco na terra, talvez na rocha, e colocavam uma pedra sobre o seu topo, que era o costume deles. O primeiro dia passou, Jesus não apareceu. O primeiro dia passou, o segundo dia passou, o terceiro dia passou, o quarto dia passou. O homem já estava apodrecendo na sepultura. O irmão Branda diz aqui, seu nariz provavelmente se desmanchara. Eu penso que essa é a primeira coisa que se desmancha, é o nariz. E ele já estava podre. Sua carne voltara para o pó da terra, ou estava voltando. Sua alma estava 4 dias a caminho de algum lugar saindo dele. Todas as esperanças de vê-lo novamente nesta vida se foram. Aquelas irmãs não tinham mais a esperança, se foram 4 dias. Todas as esperanças de vê-lo de novo nessa vida se foram. E então, quando todas as esperanças tinham acabado, eles tinham esperado. Talvez, se ele vier no primeiro dia, segundo dia, não. Então ele morreu e ele não veio. Então o desespero se estabeleceu. Após um tempo, houve alguém que lhe deve ter dito: o mestre está lá fora. Que alegria! Mas há 4 dias, eles podem ter ouvido alguém dizer: o mestre está lá fora. Ele não chegou e entrou no meio do povo, não. Ele ficou assim afastado um pouco da casa deles. Ele não veio e entrou. Ele ficou afastado assim, meio longe da casa. E o mestre está lá fora. E lá vai Marta, rua abaixo. Jesus chegou naquela hora sombria. Nessa hora que Jesus aparece, a hora mais sombria, quando as esperanças se vão, aquela hora Jesus apareceu, Jesus aparece. Então Jesus chegou naquela hora sombria, quando toda a esperança se fura. É aí quando ele habitualmente vem, vê? Quando ele habitualmente vem. Vê? Ele chega exatamente naquela hora mais sombria. Estou aqui no parágrafo 41. Então ele chegou e chamou. Então Jesus chegou e chamou. Parágrafo 41. Ele chega exatamente naquela hora mais sombria. Então Jesus aparece em cena. Aleluia. Glória a Deus. Agora observe. Ele chegou e chamou por Marta. Sua presença trouxe nova esperança. Sempre a presença de Jesus traz uma nova esperança. Seja para quem for, a presença de Jesus traz uma nova esperança.
Espero que você, ouvindo essa mensagem, traga uma nova esperança para você que está assistindo esse vídeo. Traga uma nova esperança na sua vida. Quando Jesus chega uma nova esperança. Sua presença trouxe novas esperanças. Não importa que o rapaz estivesse morto, não tinha nada a ver que o rapaz estivesse morto. Mesmo assim, sua presença traz nova esperança. Não importa qual o problema que você está passando, o que está acontecendo na sua vida, mesmo assim, sua presença traz novas esperanças. Aleluia, glória a Deus. Você pode estar sentado aqui esta noite, meu amigo, tendo sido desenganado pelos médicos com câncer, problemas cardíacos, talvez em uma cadeira inválido. Toda ciência disse que não há esperança para você. O depósito de cálcio tem envolvido seus ossos, que você não pode mais flexioná-los, ou então seu coração está tão ruim que o médico diz que você pode partir a qualquer minuto, ou de grandes quantidades de pessoas com câncer e tuberculose, talvez a última esperança que você tenha. E pode ser que o médico tenha recusado você. Mesmo assim, estar na presença e reconhecimento da presença de Jesus Cristo traz esperança de novo. Mesmo você estando com câncer, desenganado pelos médicos, mesmo assim, a presença de Jesus Cristo traz esperança de novo. Você recebe sua cura, as esperanças chegam, Ele é curador também, Ele ressuscita, Ele cura. Então, você que está ouvindo esse áudio, esse vídeo aqui, assistindo, pense nisso aí, pense na presença de Jesus. Você está com câncer, mas a presença dele, Ele é a palavra chega nos seus ouvidos, você recebe, entra no seu coração, novas esperanças e cura. Aleluia, glória a Deus. A houve de ressurreição, a de cura também. Então, diz assim, e pode ser que o médico tenha recusado você, mesmo assim, está na presença e reconhecimento da presença de Jesus Cristo traz esperança de novo. Aleluia. Alguém pode até mencionar isso para você. Talvez você nunca tenha ouvido a respeito disso antes, mas deixe que alguém diga: eu sei onde há uma igreja, eles creem em Deus e oram pelos doentes rapidamente. Então você está para morrer, nascem novas esperanças. Chega uma pessoa e diz: eu conheço uma igreja que oram pelos enfermos. Rapidamente, aí chega as esperanças no seu coração. Porque umas pessoas que oram pelos enfermos, nós oramos pelos enfermos. E quando as pessoas vêm, elas vêm com a nova esperança. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso sempre acontece naquela hora sombria. É quando geralmente alguém diz algo sobre isso. Chega uma pessoa e fala. Muitas vezes acontece. Na hora mais sombria, chega uma pessoa e lhe fala sobre Jesus.
Sua presença trouxe novas esperanças. Aleluia. Geralmente chega uma pessoa e fala de Jesus para você, que Ele possa fazer a mesma coisa esta noite, como fez a última noite, quando vemos aquela palavra vindicada, sem qualquer sombra de dúvida, que tem sido manifesta e provada, que aquele Jesus que viveu há 1900 anos atrás, que morreu no Calvário, ressuscitou no terceiro dia e apareceu àqueles discípulos e abriu seus olhos e fez esta promessa do dia. Está aqui mesmo esta noite em nossa presença agora. Está falando, fadado a trazer esperanças às pessoas. Brotam novas esperanças, porque Ele está fadado a fazer isso, brotar novas esperanças nas pessoas. Ele ressuscitou para que fazer isso aí, brotar novas esperanças nas pessoas. Agora não é só Deus conosco, é Deus em nós agora, brotando novas esperanças. Aleluia, glória a Deus. Talvez alguém dissesse: a igreja tem estado um tanto árida por um tempo, não temos tido qualquer boa água fresca por uns poucos meses, não temos tido um reavivamento, parece que todos estão tão estagnados ou alguma outra coisa. Nós simplesmente vamos à igreja e cantamos um hino e ouvimos umas poucas mensagens e voltamos, mas de repente, então, quando começamos a secar, então Jesus aparece em cena, reaviva-nos, dá-nos alguma coisa nova para nós. Ele está sempre aí para fazer isso. Quando parece que tudo está seco, que não tem mais esperança, Jesus aparece e dá algo novo. Novas esperanças surgem quando Jesus chega. Sua presença traz nova esperança. Aleluia, glória a Deus. Ela sabia que Ele era aquela palavra de Deus manifestada. Ela tinha visto aquela era. Ou, se ela não tivesse, ela teria permanecido ortodoxa. Está falando de Marta, Maria, ainda. Ela teria permanecido a igreja ainda, mas ela viu aquela palavra prometida, que era Jesus Cristo. Ela viu aquela palavra prometida manifestada, porque ele sabia que ele era aquela palavra prometida, aquela palavra viva. E quando ela ouviu sobre aquilo, ela não se preocupou com quantos a criticassem ou o que mais. Ela saiu à sua procura, não tão firme quanto podia ir, ver? Ela sabia que ele era aquela palavra manifestada. Não há dúvida de que ela tinha lido a história de Elias em seu dia, que houve ressurreição no tempo de Elias. Agora ele era a palavra de Deus manifestada naquele dia. Ele era um profeta e a palavra do Senhor veio ao profeta. E havia uma mulher lá que tinha um nenenzinho que lhe fora dado através de uma bênção com que o profeta a abençoara, e ela teve a criança. Que está falando lá da mulher que foi dado, o profeta deu a criança, depois morreu e ele ressuscitou. Nem tão pouco tem ele mudado ainda. Ele é tanto Deus esta noite como sempre foi. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele sabia ela sabia que aquilo estava nele. Observe, apenas
Em poucos minutos isso ficou provado, quando ela disse algo sobre seu irmão e disse: Senhor, se eu creio que tu és, e ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, ainda que ele esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês e nunca morrerás. Eu sou. Esse é o eu sou. Que estava na sarça ardente, o mesmo Deus que estava com Moisés na sarça ardente. Eu sou a ressurreição e a vida. Então Lázaro viverá. Então, aquela conversa dele lá, Jesus falou que Lázaro havia de ressuscitar. Ela falou, mas na ressurreição do último dia, mas eu sei que tudo quanto perdido a Deus, Deus te dará. Então, ele perguntou, aonde puseste? Então, veio a outra, as duas irmãs, disseram, Senhor, mas já faz 4 dias, já está com mau cheiro, resumindo aqui, porque o tempo não dá mais. Então, foram ao túmulo de Lázaro, e ele pediu para tirar a pedra, exalar o mau cheiro, saiu o mau cheiro. Então, aquela